Alô, amigos, estamos aqui mais uma vez e temos um título bastante sugestivo para a nossa conversa de hoje. Será que Deus vai votar também no Bolsonaro? Haha! Vamos ver. Para saber o que se trama entre pastores das ovelhas evangélicas, nunca bloqueei ou evito bloquear o que me chega deles pelas redes sociais, geralmente fake news cabeludas, mentirosas ao extremo, digeridas sem problema por pessoas ingênuas ou tolas, sem cultura e sem espírito crítico, na maioria leitoras de um livro só, a Bíblia, geralmente sem entender. Pessoas principalmente pobres, facilmente manipuláveis. Nunca poderia imaginar, quando via, ainda adolescente, passar alguém no domingo com o livro preto e maçudo numa das mãos, pelas ruas do meu bairro pobre, que nunca poderia imaginar que, 70 anos depois, os então chamados quebra-santos poderiam realmente quebrar muita coisa importante. Os quebra-santos se transformaram nos evangélicos de hoje, que querem quebrar com tudo, até com a aposentadoria, com o salário mínimo, com tudo que nós construímos nesses anos de república, a democracia, o Supremo Tribunal Federal, a correção nas coisas públicas. Antes que alguém me considere preconceituoso, acho necessário deixar claro não ser essa uma visão vinda de fora dos chamados arraiais evangélicos, mas de alguém criado por pai e mãe evangélicos, frequentando escolas dominicais, não perdendo nenhum culto nos domingos, observando o domingo sem cinema e sem futebol, como fazem os bons evangélicos, participando das atividades juvenis e chegando mesmo a ser presidente de uma união da mocidade presbiteriana, como se chamavam, ou talvez ainda se chamem, as uniões da mocidade presbiteriana. São grupos de jovens ginasianos ou de cursos colegiais e pré-universitários, ou no começo do curso universitário, nos quais se discutia, ou se discute ainda, o papel e a responsabilidade do jovem evangélico dentro da sociedade e se aprendiam as regras parlamentares com eleições, propostas e votações. Alguma coisa muito avançada quando eu era moleque, isso era nos anos 50, nos anos 60. Nos anos 50 e 60, justamente, os protestantes, como eram chamados os hoje mais conhecidos como evangélicos, tinham uma aura de gente séria, correta e honesta, na linha direta dos dirigentes, dos exigentes calvinistas. Meu pai, um filho de imigrantes espanhóis, que deixou a tradição católica para se tornar protestante, sempre foi para mim um modelo de caráter. Éramos pobres, mas orgulhosos, não servis. Dele herdei sua impulsividade e seu falar franco e direto, nem sempre diplomático. Tenho dificuldade. Minha mãe, conservadora, costureira de profissão, tinha uma visão evangélica do lar. Tudo tinha de ser muito limpo. A casa e as roupas bem passadas, nada de manchas e nem poeira. Morávamos no Morro de São Bento, em Santos. As refeições eram simples, mas a casa cheirava a limpeza. Pode parecer estranho, mas foi meu avô materno, pequeno fazendeiro e comerciante,
numa pequena cidade paulista, quem me lançou a dúvida em matéria de religião. Bom aluno, depois de ler e reler os livros de meu pai, lia o que encontrava na casa dos parentes, que vez ou outra visitávamos. Meu pai tinha sempre o jornal do dia em casa e ficou muito orgulhoso quando eu ainda devia ter uns 10, 12 anos, viu publicado uma proposta que fiz, enviada ao jornal, escrita na caneta tinteiro, sobre uma maneira de se melhorar os transportes coletivos. Essa era a cultura protestante dentro de casa. Aprender, se instruir, ler, discutir o que se lia, melhorar sempre, aspirar uma sociedade com leis justas e menos pobreza. Eu tenho a impressão que nós nos preocupávamos mais com isso do que com o céu depois da morte. O que interessava era uma sociedade no qual se pudesse viver bem. E não só nós, nossa família, mas as famílias que nos rodeavam, a população. Eu devia ter uns 16 anos quando senti rolar alguma coisa nova dentro da igreja. Eram os movimentos sociais externos que chegavam e eram repercutidos pelo jornal Mocidade. O jornal Mocidade era um jornal da juventude presbiteriana, ele era mensal. E ele vinha sempre com as ideias da mocidade daquela época, que eram ideias vivas, que eram da época, do que estava acontecendo, atuais. Era a época dos jovens líderes presbiterianos como Paulo e Valdo César, fundadores do jornal Mocidade, de Billy Graham, na Secretaria-Geral da Mocidade. Ela era filha de americanos, nascida em Lavras, em Minas Gerais. O reverendo Richard Shaw, o pastor João Dias de Araújo e Paulina Steffen. Essas pessoas eram muito importantes nessa fase inicial da minha vida, como eu disse, lá pelos 16 anos. Esses movimentos que nos chegavam pela revista Mocidade eram abafados pela direção de minha igreja, cujo pastor tinha sido Boanerges Ribeiro. Alguns anos mais tarde, foi ele o interventor nos seminários com criação de verdadeiras enquetes policiais militares dentro da igreja e dentro dos seminários, demitindo pastores, demitindo professores do seminário, gente consideradas de esquerda, contrários à intervenção militar, ao golpe militar que houve em 64 e à subsequente ditadura. Mas esse movimento de repressão já começou em 1960. Não esqueço de Adarcir Seira, alguns anos mais velho que eu, que defendia os artigos publicados no Mocidade, revista que acabou sendo fechada pouco antes da demissão de Billy Graham, seguido de censura e de uma intervenção em 1960, quando foi fechada a Confederação Geral da Mocidade. As uniões de mocidade presbiterianas se tornaram grupos religiosos só para fazer oração, nada de ficar discutindo políticas sociais, e recreativos, jogar futebol, vôlei. Quando houve o golpe de 1964, eu já estava longe da igreja. Felizmente. Nessa época, os protestantes não chegavam nem a 10% da população brasileira, talvez por volta de 7%. Pesquisando sobre meus anos protestantes, encontrei uma bem informativa monografia do professor Ivan Pereira Guedes, da Universidade Mackenzie, sobre a juventude presbiteriana de minha época, quando o protestantismo, de preocupação social, me lembro também do metodista Almir dos Santos
e de meu amigo Eliseu de Carvalho, sofreu o impacto da ditadura militar, que conseguiu intervir nas suas estruturas eclesiásticas. Essa monografia é seguida de uma extensa bibliografia, ideal para quem quiser se aprofundar no conhecimento da trajetória do protestantismo no Brasil. Tema atual, porque o Brasil, as eleições, está tudo influenciado pelos evangélicos. O protestantismo mudou de nome, mudou de formato, mudou de mensagem, optando por se beneficiar de vantagens políticas, desfazendo-se do que se falava naqueles anos 50, 60, evangelho social. Não era minha intenção personalizar esse comentário, desculpe-me, mas nesses 4 anos do governo Bolsonaro, tenho procurado analisar os diferentes ângulos, o surgimento do fator evangélico na política brasileira e, desta vez, quero falar às vésperas da eleição, da importância fundamental para o destino do Brasil, cujos resultados dessas eleições dependem em grande parte do voto populista evangélico. Nós estamos num momento chave na história do nosso país. E do resultado dessas eleições, muita coisa vai depender. Portanto, foi esse o motivo de eu me dirigir de uma maneira mais personalizada para vocês, que talvez sejam evangélicos ou que querem entender o que houve com esse crescimento fantástico dos evangélicos no Brasil. Portanto, a vontade de se entender, um pouco que seja, essa ascensão vertiginosa desse fenômeno social evangélico em tão poucos anos. Uma ascensão com seus paradoxos. O maior deles é vir conjugada com uma exploração acentuada de um sentimento extremista nacionalista. Quando, na verdade, ser evangélico não é um produto natural local, mas de importação. O evangelismo brasileiro, não se esqueçam vocês, patriotas de verde e amarelo, com bandeira enrolada, esse evangelismo que chegou ao Brasil não é nem universal, é uma doutrina refeita, segundo o modelo norte-americano e adaptada para servir como tipo de exportação colonialista norte-americana, a fim de implantar e reforçar comportamentos conservadores, reacionários e alienados e impedir o surgimento de movimentos sociais independentes e de justiça social. Perceberam? O evangelismo brasileiro, essas bandeiras que vocês se enrolam, se vocês são evangélicos, na verdade, não corresponde à realidade. Esse evangelismo não é autêntico, ele não é natural brasileiro, ele veio dos Estados Unidos, foi imposto por pastores norte-americanos. Se vocês se consideram nacionalistas, tomem consciência disso. Onde e como ocorreu essa transformação do cristianismo original, cuja vocação é o bem-estar social do ser humano dentro da sociedade, em alguma coisa espúria? Não é a primeira vez que ocorre a transformação da ideologia do cristianismo em ideologia do poder, mas é desafiante para um pesquisador saber como ocorreu esse processo de desvirtuamento no qual se manteve a forma, mas se perdeu a mensagem. Deixamos de lado o espírito próprio do cristianismo de paz e comunhão com todos, hoje substituído por uma linguagem guerreira, pela rejeição do próximo, pelo desejo de ofender
e pela presença do ódio subliminar. Para resumir, vamos tentar entender como centenas e milhares de pastores convenceram no Brasil seus fiéis a apoiarem, a seguirem e mesmo a obedecerem a alguém que é o oposto da ideologia cristã. Não sendo religioso, é praticamente impossível compreender como os evangélicos nada têm a opor a quem professa o culto das armas, defende a tortura, elogia o maior torturador dos anos da ditadura, o Lustra, assim como rejeita a igualdade das mulheres com os homens, provocou centenas de milhares de mortes por ter sido contra a vacina e é ainda contra a vacina, despreza negros e indígenas, destrói a natureza com desmatamento intensivo, anula verbas para a educação e a cultura, num retrocesso que vinha sendo feito no Brasil, de tudo aquilo que foi feito no Brasil, um retrocesso desde o fim da escravidão, desde as leis trabalhistas, da Previdência Social e do salário mínimo. Tudo isso ele quer jogar no lixo. E o evangélico apoia. Como? Como a religião pode manipular as pessoas a ponto de serem contra os princípios básicos da moral e defenderem preceitos, ações e leis contra elas próprias? E como pode mesmo incitar seus fiéis à violência contra pessoas com pensamento diverso? E não se esqueçam de se inscrever, de curtir e de compartilhar com seus amigos. Até a próxima.